Meu pastor? 9 horas, né? Saúde da igreja com a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de cada irmão. Uma alegria mais uma vez estar aqui, como o pastor falou, né? As portas estão fechando, caminhos estão se estreitando e nós temos que aproveitar toda a oportunidade, que a oportunidade ela passa, a oportunidade de estarmos na presença de Deus, a oportunidade que você tiver de congregar, congregue, porque vai haver dias que muitos vão querer uma porta como essa aqui, ó, e não vão encontrar. Amém, irmãos? Amém. Muitos vão desejar ter uma porta como essa, desejar ardentemente, poxa, eu queria uma igreja, eu queria uma porta aberta, para mim poder ir, ouvir uma palavra, ouvir uma pregação. Poxa, tinha uma igreja perto da minha casa, eu não dava ouvido, eu não ia. Quantas vezes eu fui convidado e eu não aceitei o convite? Então a oportunidade que você tiver, que vier, venha, pessoal. Por isso que eu nunca digo não aos convites, a não ser quando eu esteja de serviço. Mas a oportunidade que eu tenho de estar aqui, eu venho, não dou desculpa, eu venho. Amém, pessoal? Amém. Não dou desculpa. O pastor, você está convidado a pregar aqui? Pode. Vou estar de serviço, vou estar de folga tal dia. Então tal dia está combinado. Vamos então, Amém. Tal dia. É minha oportunidade, eu não posso deixar passar. Amém. Graças a Deus. Amém. Meus irmãos, vamos falar hoje sobre um personagem da Bíblia conhecido, chamado Nicodemos. Está lá em João, livro de João, capítulo 3 do Evangelho de João, né? Evangelho segundo João. Por que se fala em Evangelho segundo João? Porque foi uma narrativa, foi um evangelho escrito aos olhos daquilo que João viveu. Evangelho segundo Mateus foi um evangelho escrito segundo a narrativa que Mateus falou para o escritor. Evangelho segundo Marcos foi a narrativa segundo aquilo que Marcos presenciou quando estava junto com Jesus. Amém, pessoal? Amém. Por isso que se fala Evangelho segundo João, segundo Mateus, e esse aqui é o Evangelho segundo aquilo que João presenciou na época que ele andava com o Senhor Jesus. Não o João Batista, mas o João, aquele que seguiu, que era discípulo de Jesus. Graças a Deus. Livro de João, capítulo 3, em diante, vamos falar sobre Nicodemos. Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso coração, nosso entendimento, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Então, diz assim a palavra de Deus: Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus e disse-lhe, Rabi, este de noite foi ter com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se de Deus não for com ele. Jesus respondeu, disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o que? O reino de Deus. Então, você vê que Nicodemos era príncipe dos fariseus, era um homem importante, era um homem que era o principal lá dos fariseus, tinha a sua patente mais alta, não era qualquer um, não era qualquer homem, era uma pessoa importante. E ele foi ter com Jesus à noite, e ali tentando bajular o Senhor Jesus, Rabi, tu és mestre, olha, sabemos que o que o Senhor fazes, se não, o Senhor faz é da parte de Deus, reconhecemos isso. Jesus virou para ele e falou assim, olha rapaz, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muitas pessoas, elas dizem assim, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu sou assim, e vou morrer o quê? Desse jeito.
Isso é um pensamento daqueles que não creem que no novo nascimento. Porque quando a pessoa ela nasce de Deus, ela nasce do Espírito Santo, ela muda, pessoal, o interior dela muda. O que ela era no passado, o que ela fazia no passado, que era desagradável a Deus, por ela ter nascido do Espírito, não porque ela foi transformada que o pastor obrigou. Fulano, você tem que mudar, você tem que largar essa roupa, você tem que largar essas atitudes, não. Mas o próprio Espírito Santo vai o quê? Transformando. Então, quando a pessoa ela pensa desse jeito, eu nasci assim, sou assim, vou morrer assim, ninguém me muda. Ela não é nascida de Deus. Porque o nascido de Deus, ele se transforma em uma nova criatura. Eis que tudo já se fez o quê? Já se fez novo. Então, Nicodemos, ele era um homem religioso, principal da sinagoga, mas ele não tinha esse entendimento de Deus. Tanto é que quando ele foi ter com Jesus, ele foi ter o quê? À noite. E à noite, imagine você naquelas épocas, né, de Israel, Jerusalém, que não tinha lâmpada elétrica, não tinha iluminação no poste, era mais escuro, né? E você sabe que à noite, naquela época, as pessoas ficavam mais dentro de casa com medo de salteador, né? Tinha muito salteador, tinha muitas pessoas que faziam maldade, então elas ficavam dentro de casa, dormiam cedo, ou na roça. Quando eu morei no interior, 5 da tarde, o pessoal já está dentro de casa dormindo, não é assim? Quem já morou na roça? 5 horas da tarde já está todo mundo trancado dentro de casa, porque já está anoitecendo. Verdade. Então Nicodemos, ele foi ter lá com Jesus à noite, porque ele não queria que ninguém o quê? Visse ele com Jesus. Porque ele era religioso, mas de Deus ainda ele não entendia. E assim tem muitas pessoas. Muitas pessoas elas se escondem. Elas dizem que tem fé, que crê em Deus, mas na hora que botam ela à prova, ela fala, não é bem assim, não, eu sou só um admirador, eu não frequento, não, eu não sou crente, não, olha, ela se envolve em rodas de escarnecedores, ela se envolve em disse-me-disse, ela se envolve em contendas, em fofocas e em mágoas, porque ela ouviu de Deus, mas de Deus ainda ela não tem nada. Assim era Nicodemos. Nicodemos, antes de ele ter esse encontro com Jesus, ele dizia que era de Deus, mas foi se escondendo com medo do que as pessoas iriam falar dele. E assim é nos dias de hoje. Porque muitas pessoas não vêm à igreja, que elas têm medo do que vão falar dela. Porque muitos empresários não se convertem, porque eles têm receio do que vão falar dele. Porque muitos homens não vêm à igreja, que eles têm medo do que os amigos vão falar dele. Aí só vem quando é o que? O último caso, a situação da dor, do desespero. Aí lembram de Jesus. Mas se não houver o novo nascimento, não permanecem na presença de Deus. Pode até receber um milagre, porque o milagre é independente de nascer de novo. Milagre precisa o quê? Ter fé. Qualquer um pode ter fé e crer e vir receber um milagre, receber uma bênção, transformação, mas permanecer somente quando dá o quê? Um novo nascimento. Se ela não permaneceu, se ela não ficou, porque ela não nasceu do Espírito, ela não nasceu de Deus. E Nicodemos foi um desses homens. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Olha o pensamento dele. Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Olha a visão dele. A visão dele não era espiritual, mas era terrena. Era carnal, a visão dos homens. Mas olha só, eu já sou velho. Como é que eu posso nascer de novo? Há um jeito de voltar ao ventre materno e nascer novamente.
A visão dele era terrena, carnal, e não espiritual, e não a visão do reino de Deus, ainda que ele era o que? Religioso, mas ele não tinha visão de Deus, ele não tinha visão espiritual, e não era disso que o Senhor Jesus estava falando. O Senhor Jesus estava falando do nascimento da alma, do espírito, da conversão, de nascer de novo, de se tornar o que? Uma nova criatura, abandonar a velha criatura e se tornar uma nova criatura. E o Senhor Jesus disse para ele o seguinte, olha o que o Senhor Jesus falou. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode o que, pessoal? Entrar no reino de Deus. Olha só, Jesus virou para ele e disse assim: olha, Nicodemos, não é nada disso, não tem nada a ver. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O primeiro nascimento, que é da água, é aquele que o pecador, ele se convence que ele é pecador, que quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Ele que nos convence. O Espírito Santo que nos convence do pecado. É igual eu estava conversando com uma pessoa, eu falo assim: olha, quando a moça vem à igreja, ela vem com aqueles trajes que ela usa no dia a dia, às vezes até indecente, decote, essas coisas. Ela não pode ser destratada na igreja, ela tem que ser o quê? Recebida com amor. O que vai fazer com que ela venha mudar o jeito dela se vestir é o Espírito Santo, porque ela vai se sentir incomodada. O Espírito Santo vai trabalhando no coração dela. O Espírito Santo vai trabalhando na vida dela. O homem, quando vê a igreja, ele pode vir torto, embriagado, cheio de vício. Quem vai fazer com que ele venha tomando nojo daqueles vícios, largando a vida que ele tinha, é o Espírito Santo que vai convencendo ele que aquilo é errado. Ele vai abandonando, vai largando. Aquele é o quê? É o convencimento. O Espírito Santo convencendo ele. E ele vai o quê? Tomar atitude de nascer da água. O que é nascer da água? É o batismo, sob imersão. É se tornar o que? Uma nova criatura. E depois vem o que? O nascido do Espírito. É o Espírito Santo sendo derramado na vida daquela pessoa. Que é o Espírito Santo que nos conduz, que nos guia, que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos dá esclarecimento da palavra de Deus, da mensagem da fé. É o Espírito Santo que faz com que venhamos ter o quê? Sede, sempre de estar buscando o quê? A presença de Deus. Não precisa de um atrativo. Eu não preciso de um atrativo para estar na presença de Deus. Eu não preciso esperar uma festa. Vai ter festa na igreja, vai ter quitutes, vai ter salgadinho. É a festa do pastor, é a festa do fulano. Vamos lá aproveitar, vamos participar, porque vai ter um evento, vai ter cantor. O nascido de Deus, ele não precisa de atrativos. Olha, fulano, vai à igreja. O Espírito de Deus, a pessoa nascida de Deus, ela não precisa de atrativo. Olha, eu vou te dar aqui esse objeto para tu levar na igreja. Eu vou te dar esse objeto para tu voltar. Não. A pessoa que é nascida de Deus, ela não precisa de nada. Glória a Deus. Mas ela tem sede de estar ali. Não, vou à igreja porque eu quero aprender do que o Espírito ele tem para me ensinar. Ele não precisa de esperar ninguém mandar ele, porque ele mesmo se impulsiona. O Espírito Santo impulsiona ele. Pode estar chovendo, ele pode estar cansado, ele pode até estar doente, meio indisposto, mas vai assim mesmo. Olha, se eu estou assim meio disposto, mas eu vou assim mesmo, que eu creio que quando eu sair daquele culto, que quando eu sair de lá, eu tenho certeza que eu vou sair renovado, transformado. Aleluia. Eu já preguei, eu já fui pregar, pessoal, com 3 dias de febre, mas fui assim mesmo. 3 dias de febre, eu fui assim mesmo. Me segurando no pulso, mas estava lá. Amém, pessoal? Crendo
que o Espírito Santo é fazer uma grande obra. Aleluia. Graças a Deus. Não importa se a pessoa está ali cansada, se arrastejando, ela não pode desanimar da sua fé. O nascido de Deus, ele não desanima da fé. Pode estar tudo desfavorável para ele. Pode estar tudo desfavorável, pode ter fechado uma porta para ele, mas ele crê que Deus abrirá outra. Podem ter dado as costas para ele, mas o que é nascido do Espírito, ele crê que Deus não deu as costas para ele. O nascido de Deus não dá desculpa para sair da presença de Deus. O nascido de Deus não fica olhando para A, para B. Eu não quero mais buscar Jesus não, porque aquele pastor fez isso. Não importa o que ele fez, deixou de fazer. Você tem que olhar para Jesus, porque o nosso Redentor vive. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Erro, pessoas com maus pensamentos, com uma má índole, vai ter em todo lugar, pessoal. Mas nós temos que olhar para o Cordeiro de Deus, que é o único que pode nos dar o que? A salvação. Nicodemos era religioso. Nicodemos era o principal, não era qualquer um, era um homem importante, tinha uma grande patente naquela terra de Israel, Jerusalém, mas ele não entendia nada do Espírito Santo. Era vazio, era oco por dentro, vazio, porque não tinha Deus, não tinha o Senhor Jesus, presença do Espírito Santo com ele. Aí o Senhor Jesus diz assim, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é nascido do Espírito, ele entrega a vida dele nas mãos de Deus, porque o amanhã pertence a Deus. Nascido de Deus, ele crê, ele acredita que ele é guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que o conduz, que o dirige. A nossa dependência tem que ser tão somente do Espírito Santo, mais ninguém. Você não tem que depender de ninguém, você tem que depender do Espírito Santo, depender de Deus. Pauta a sua vida no Espírito Santo. Não fique esperando por lá. Se fulano não quer, não importa fulano. Você que tem que querer. Se meu pai e minha mãe não querem, não importa. Eu vou orar por eles, para Deus converter eles. Mas eu tenho que querer, pessoal. Não está escrito lá que naquele dia 2 estarão numa cama, um vai ser levado e outro vai ser deixado? Um vai estar no campo, 2 vão estar no campo trabalhando, um vai ser levado e outro vai ser deixado. A salvação, ela é individual. A fé que você tem para ti mesmo. Esse é o nascido do Espírito. Ele não fica procurando desculpa para deixar de procurar a presença de Deus. Ele não fica tentando argumentar, tentando se desculpar, não. Ele crê, ele vive pela fé, não por vista, mas ele vive pela fé. Ele não vive por aquilo que ele vê, mas ele crê para ver. Ele não vive para quê? Para crer. Ele crê para ver. Não foi assim com Tomé? Tomé andava com Jesus, mas ele não era nascido do Espírito ainda. Tanto é que ele duvidou da ressurreição de Jesus. Jesus falou para ele: olha, só porque você viu, você crê? Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creem, pessoal. Nascido de Deus, ele pauta a vida dele pela fé. E fé é certeza e é convicções. Ele não fica de nhenhenhen, procurando desculpa. Mas não sei o que. Mas está chovendo. Mas não tem festa. Mas não sei o que. Não. Ele é firme, porque sabe que ele é nascido do Espírito. E de onde ele saiu, ele não quer voltar mais. Do mundo que ele vivia, a vida que ele vivia, ele não quer voltar mais, porque ele é nascido do Espírito, ele é uma nova criatura. Glória a Deus. Antes de nós aceitarmos Cristo como Senhor Salvador, quer ver só essa caixinha aqui? Posso esvaziar essa caixinha, pastor? Pode. Essa caixinha, a gente tinha essa forma.
Nós tínhamos essa forma antes de conhecer Jesus. Tínhamos essa forma no mundo. Mundo de perdição, de vício, de mentira, de intriga, de contenda, de fofoca. Nós tínhamos essa forma antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Jesus Cristo nos moldou, tirou dessa forma e nos deu essa forma aqui, ó, essa outra forma. A nossa forma hoje é essa, uma nova criatura. Aí eu pergunto, você se encaixa na forma antiga, pessoal? Que era aquela do mundo? Não. Então para que voltar para trás se você não tem mais aquela forma? Jesus hoje te fez assim. Glória a Deus. Então não adianta você voltar para trás que você não vai se encaixar mais naquela velha forma. Porque Jesus te fez transformado, cheio do Espírito Santo. Então naquela forma antiga que nós tínhamos, não existe mais, porque foi quebrada, destroçada. O oleiro fez o quê? Um vaso novo. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós somos um vaso novo. E não vai adiantar a gente olhar para trás que a gente não se encaixa mais naquela velha vida. Aleluia. Porque somos nascidos do Espírito Santo. Vocês estão compreendendo, pessoal? Aleluia. Era isso que o Senhor Jesus estava querendo que Nicodemos entendesse. Que ele precisava nascer do Espírito, mudar aquele pensamento dele, do que ele aprendeu a vida toda. Mas eu aprendi assim com minha avó era desse jeito, meu pai era daquele jeito, minha mãe era daquele jeito, aí eu absorvi o jeito dos meus pais. Não, ele tem que absorver o que Deus quer que ele venha aprender de fato e de verdade. Aí diz assim, Nicodemos respondeu, disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu, disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe isto? Ou seja, tu ensina tantas coisas e não sabe? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. E assim são muitas pessoas que não têm aceitado o testemunho que Deus tem dado para elas. Muitas pessoas não têm aceitado. Às vezes estão na igreja e não aceitam, pessoal. E tem muitas pessoas hoje, se o pastor pregar mais duro, sai da igreja, porque não são nascidos de Deus. Se o pastor apertar ali, não, mas o pastor me ofendeu, não, mas não é bem desse jeito. Elas querem estar na igreja, mas querem estar o quê? Com o velho mundo grudado nas costas dela, tiracolo, né? Querem estar na igreja, mas querem ainda estar mentindo. Querem estar na igreja, mas querem ainda estar magoada. Querem estar na igreja, mas ainda querem o quê? E estar no vício. E se apertarem, se falar um pouquinho mais severo com ela, sai da igreja. E muitos líderes, muitos dirigentes de igreja, para não perder aquela pessoa que até financeiramente ajuda ela, às vezes não aperta muito não vou falar um pouquinho mais forte não, porque aquela pessoa é empresária, ajuda a igreja, se a gente falar um pouquinho mais forte ela vai sair da igreja e vai deixar de contribuir. Esse líder não é nascido do Espírito, porque se ele for, a intenção dele é o quê? É salvar almas e não salvar riquezas. Amém, irmãos? Sim. É salvar almas. Não importa o que aquela pessoa pensar, mas isso aqui tem que ser pregado. Se tiver que contestar, contesta com Deus, porque o que está sendo pregado é a palavra de Deus. Discute com ele, vai lá ponderar com ele, porque o que está sendo falado não é a vida do pastor, mas é isso aqui, a palavra de Deus, que prega aqui na igreja. O que o pastor Luiz prega não é a história da vida dele não, é o que o Espírito Santo quer falar. Glória a Deus. Doa quem doer. O nascido de Deus pode até ali, poxa, essa palavra foi para mim, poxa vida, muito obrigado, Senhor,
eu vou fazer o que o Senhor quer que eu faça. Esse é o nascido de Deus. Porque a velha criatura já não está mais dominando a vida dele. Amém, pessoal? Amém. Ele não tem mágoa, ele não tem ranço. É uma pessoa obediente e dedicada aos princípios da palavra de Deus. Porque ele nasceu da água e do Espírito. Nicodemo disse assim, ó: se vos falei de coisas terrestres, não creste? Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Amém, pessoal? Amém. E lá no capítulo 7, versículo 40, mas eu quero falar uma coisa para vocês de Nicodemos, pessoal. Nicodemos, quando ele ouviu essa mensagem, ele absorveu, porque a Bíblia fala que a vida de Nicodemos mudou, sabia? Que a vida de Nicodemos mudou. Muitas pessoas conhecem o Nicodemos que foi ter escondido com Jesus, mas depois desse dia que ele ouviu que ele tinha que nascer de novo, ele começou a praticar. Você sabia disso? Vou mostrar para você aqui na Bíblia, em João 7,40, diz assim, ó, capítulo 7, versículo 40 de João mesmo, diz assim, ó: então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam: verdadeiramente este é o profeta. Outros diziam: esse é o Cristo. Mas diziam outros: vem pois o Cristo da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Assim entre o povo havia dissensão por causa dele, e alguns deles queriam prendê-los, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com ele, principais sacerdotes fariseus, e lhes perguntaram: por que não trouxeste? Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Responderam, pois, os fariseus: também vós fostes enganados? Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão que não sabe a lei é maldita. Nicodemos, olha só, ele aqui de novo, ó. Nicodemos, que era um deles, o que de noite foi ter com Jesus, disse-lhes: porventura condena a nossa lei o homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Responderam eles e disseram: és tu também da Galileia? Examina e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu, cada um foi para a sua casa. Você vê, o homem que foi ter escondido com Jesus, hoje estava o quê? Defendendo a Jesus, sem medo do que as pessoas iriam pensar dele. Que maravilha! Glória, que coisa maravilhosa! Você vê a transformação, o que o novo nascimento faz. O homem que antes foram lá ter escondido, com medo: mestre, eu estou aqui de noite, será que fulano viu vindo para cá? Será que fulano... Há muitos anos atrás a gente ouvia a história, tinha um camarada que ia para a igreja, vou para a igreja hoje. Aí estava lá, quando quase chegou perto da igreja, os amigos de copo dele falaram: fulano, você vai para onde? Não, eu vou ali no mercado. Aí ele andando, quando viu que o fulano estava escondido na igreja. Com medo do que os amigos iam falar, né? Nascido de Deus, não, mas eu vou para a igreja mesmo. Ele tem prazer de ficar. Olha, quando eu estava me convertendo, entrei na igreja, era jovenzinho ainda. Aí chegou o dia de eu fazer a seleção militar, de ir lá no quartel e tal, fazer exame. Aí eu me lembro que eu peguei o Novo Testamento e eu botei no bolso. Era só inocência, né? Porque é o primeiro amor. Aí eu falei: não, vou levar o Novo Testamento lá, eu vou ficar lendo para todo mundo ver que eu sou de Jesus. Não precisa disso, né, pessoal? Você ficar se mostrando. O teu proceder, a tua atitude vai mostrar que você é de Deus. Mas eu tinha esse pensamento: não, vou levar o Novo Testamento lá para a seleção, para todo mundo ver que eu sou da igreja. Aí eu abria lá, falou: você é crente? Sou crente. Você é da igreja? Sou da igreja. Que coisa maravilhosa, né? Você vê, esse é o quê? É o primeiro amor, a inocência da fé. Amém, pessoal? A inocência. Então Nicodemos, quando ele teve esse encontro com Jesus, escondido, aqui ele já não estava mais escondido. Aqui ele já estava o quê? Defendendo a Cristo, ou seja, a palavra de vida, o autor e consumador da fé. Aí diz assim, ó, versículo 50, mais uma vez:
Nicodemos, que era um deles, era um dos fariseus, né? O que fora até com Jesus à noite, disse-lhe: porventura condena a nossa lei o homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Aí perguntaram assim, responderam eles, e disseram: tu também da Galileia? Ou seja, tu também está com ele? Tu também está com ele? Porque está falando a mesma coisa que eles. Ou seja, eles já estavam se expondo o novo nascimento. O novo nascimento. O homem que fora ter escondido lá para ninguém ver, hoje já estava falando na frente de todo mundo, defendendo a Cristo. Que maravilha. Amém, pessoal? Ou seja, ele não tem medo e vergonha de expor a sua fé. O nascido de Deus não precisa de nenhum argumento, de nenhum chamariz para estar na igreja. Hoje vai dar essa caixinha de promessa, hoje vai dar isso, hoje vai dar aquilo. Não. O nascido de Deus, ele vai o quê? Para se alimentar. Ele não espera ninguém dar nada para ele. Aleluia. Ele vai porque ele quer Cristo, ele quer Jesus, ele quer se fortalecer. Amém, meus irmãos? Aí no capítulo 19, versículo 38, é de João mesmo, é só andar um pouquinho para frente, por favor. 19, versículo 38, para encerrar sobre a vida de Nicodemos, né? A sepultura de Jesus. Depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus. Olha só, José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus, mas nem colha, né? Nem colha, porque ele era discípulo, mas ele não tinha um novo nascimento. Olha só, 38. Aí diz assim, 19, 38. Amém, meus irmãos? Por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também, quem foi junto com Arimateia ali? Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite. Olha só, toda vez que fala aqui de Nicodemos, lembra que ele foi até o que? Escondido, vê Jesus. Olha só, lá no capítulo 7, agora no 18, 19 aqui também. Aquele que foi ter lá, escondido com Jesus. Diz assim, foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus, levando quase 100 arratéis de um composto de mirra e aloés, especiaria cara. Amém, pessoal? Amém. Aqui, se você pesquisar, fazer uma pesquisa, era especiarias cara. Ou seja, um homem que foi ter escondido com Jesus, ouviu do novo nascimento, absorveu aquilo, creu, depois começou a defender Jesus, e depois começou o quê? A ofertar para o corpo de Cristo. O corpo de Cristo hoje é o quê? É a igreja. Amém, irmãos? É a obra de Deus. O homem que foi ter escondido com medo do que as pessoas iriam falar dele, ouviu do novo nascimento, absorveu, começou a defender Jesus, defender a fé, o evangelho, e depois o que foi ofertar para o corpo de Cristo. Porque só oferta aquele que é agradecido, aquele que é grato, porque o Jesus fez por ele. Amém, pessoal? Amém. Porque quem não é grato não oferta. Quem não é grato por aquilo que Deus fez na vida dele é avarento, é preso ao dinheiro. Aleluia. E Nicodemos foi lá, absorveu, defendeu Jesus, e agora o que? Estavam ofertando. Aí diz assim, tomamos, pois, o corpo de Jesus e envolver em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar onde foram crucificados. E no horto um sepulcro novo. Olha só, um sepulcro novo que nunca foi usado, pessoal. E que ainda ninguém havia sido posto ali, pois, por causa da preparação dos judeus, por estar perto daquele sepulcro, puseram Jesus. E assim nós temos que ter esse novo nascimento. Nicodemos, o homem que foi ter escondido, ouviu falar do novo nascimento, absorveu aquilo, o novo nascimento. Depois que ele ouviu falar do novo nascimento, o homem que foi ter escondido se expôs publicamente
defendendo a fé. E depois disso, o homem que foi ter escondido deu o quê? As melhores especiarias para o corpo de Cristo. E eu queria fazer uma oração para que esse novo nascimento aconteça em nossas vidas nessa noite. O nascido de Deus vence o mundo. Amém, pessoal? O nascido de Deus, ele vence o mundo. Feche os seus olhos, por favor, em nome do Senhor Jesus. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de agruras, eu chorava tanto, tentando achar uma saída, apagar as cenas da minha vida, eu chorava tanto. Oh, glória! Na realidade, o que eu queria era nascer de novo, apagar meu passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E para isso eu sei que só Jesus é a solução. Então, queima Jesus, queima toda a amargura. Toca Jesus, toca fundo no meu ser, que teu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença nos seus abraços de poder. Queima Jesus, queima toda a amargura. Toca Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca fundo no meu ser, que no seu amor me surpreenda. Quero sentir tua presença nos seus abraços de poder. Quero sentir tua presença nos seus abraços de poder. Ah, Senhor, queremos esse novo nascimento, nascer do teu Espírito, Senhor. O novo nascimento como teve Nicodemos, principal dos sacerdotes, dos fariseus, que foi ter escondido com medo do que as pessoas iriam falar dele, e ouviu sobre o novo nascimento, e ali ele creu, ele absorveu. E lá na frente, Senhor, o homem que foi ter escondido com medo, começou a defender a fé, começou a defender o Senhor Jesus, a palavra, porque ele creu no novo nascimento, já não tinha mais medo. E lá na frente, Senhor, já no teu sepultamento, ele ofertou das melhores especiarias, das mais caras, porque ele foi grato pelo novo nascimento. E só é grato aquele que é nascido de novo, só professa fé, só vive pela fé, só defende. Não que o Senhor precisa de um advogado, não, o Senhor não precisa de nenhum de nós, mas só defende a fé aquele que é nascido da água do Espírito, Senhor. Faça com que venhamos ter esse novo nascimento, faça com que venhamos nascer de fato do teu Espírito, Senhor, que venhamos ser a cada dia nova criatura, e se a velha criatura tentar surgir, que ela venha desaparecer, enfraquecer, e fortalece a nova criatura. Cada um que está aqui, em nome de Jesus, em nome do Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, e os que creem no novo nascimento, diga graças a Deus. Bem forte para Jesus suas palmas. Amém? Deus abençoe, obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.